Vamos hoje fazer uma consideração sobre o que acontece no Brasil, desde o governo Dilma até Bolsonaro, que ganhou a eleição contra o PT de Fernando Haddad, com Lula por trás manipulando o seu poste preferido daquele momento. Para conversar conosco sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre o caso da Marielle, sobre o atentado contra o Bolsonaro e uma porção de outros assuntos, o meu querido amigo Roberto Mota. Bom dia, Roberto Mota, boa tarde, boa noite. Você é um dos assessores do governador Witzel e a gente saúda a tua presença aqui entre nós no Menorá na TV. Muito obrigado, Ronaldo. Você é um grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho caminhado junto por esses tempos épicos aí que você mencionou. É um prazer e uma honra estar aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Roberto Mota. Roberto, nós estamos gravando esse programa e hoje foram presos 2 suspeitos de terem assassinado Marielle e o seu motorista. Não o seu de Vossa Excelência, mas o dela. Eu não tenho motorista, é bom esclarecer. O motorista dela. E Freixo e também a cidadã que se diz esposa, e nós consideramos assim, da Marielle, os dois dizem que não basta prenderem os autores do atentado ou do assassinato. Eles querem saber quem mandou. Você acha que eles também iriam querer saber e querem saber quem mandou esfaquear Bolsonaro? Pô, você estragou a minha resposta, Ronaldo, porque era justamente essa pergunta que eu ia fazer, né? A gente assistiu aí durante, não sei quanto tempo faz, né? Um ano? Um ano, exatamente um ano. Essa pergunta incessante, né? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? E quando eu escutava essa pergunta, e eu tinha a oportunidade de dar uma resposta, eu sempre perguntava quem matou Emily Sofia. Não sei se você sabe, Ronaldo, quem matou Emily Sofia. Não sei se quem está assistindo esse programa sabe quem matou Emily Sofia, né? Eu desconfio que a maioria das pessoas não sabem nem quem foi Emily Sofia. Emily Sofia, Ronaldo, foi uma garota de 3 anos de idade, negra, que estava voltando com os pais de uma lanchonete no subúrbio de Anchieta e foi fuzilada, morreu com um tiro de fuzil. Por que ninguém pergunta quem matou Emily Sofia? Por que não tem nenhuma faixa em nenhuma universidade perguntando quem matou Emily Sofia? Por que o Freixo não se importa com a morte de Emily Sofia? Essa pergunta que eu queria fazer. Mas eu te respondo, depois que você me responder a pergunta que eu te fiz. Será que eles vão juntar-se àqueles que querem saber quem mandou matar Bolsonaro? De forma nenhuma. Essa pergunta é autorrespondida, porque a preocupação deles verdadeira não é com a morte de Marielle. É simplesmente como fazer o melhor uso político disso, né? E aí você me tirou daqui, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, ou do Jô Soares, não me lembro bem, mas os dois trabalhavam juntos. Você tirou daqui a minha resposta. Já se sabe quem matou Marielle, mas o show não pode parar. E a necessidade de adentrar os caminhos de eleições futuras com essa condição, com essa interrogação, ou com a renovação de uma interrogação, é exatamente isso aí. Agora é quem mandou matar. Mas quem mandou matar, quem esfaqueou Bolsonaro, para essa gente isso não interessa. 2 pesos e 2 medidas. É assim que você vê essa coisa? Como sempre foi. A esquerda no Brasil, ela quer deter o monopólio da virtude e da verdade. Então, se determinado ato for executado por uma pessoa que é de esquerda, ele é apropriado, ele é justo, ele é santificado. Se for executado por uma pessoa de direita, ele é a pior coisa possível. E o melhor exemplo disso aconteceu semana passada, naquele episódio em que o presidente, né, o Jair Bolsonaro, publicou no Twitter dele um vídeo mostrando uma cena que tinha acontecido no Carnaval de São Paulo. Mas o sofá na sala é que importa. Quem está fazendo sexo sobre o sofá não tem muita importância. Então, preferiram discutir a forma do presidente do que o fato em si. É assim que se faz
quando se quer destruir a imagem de alguém. Eu pergunto a você, 42 dias da gestão Jair Messias Bolsonaro, as suas expectativas, a sua esperança estão renovadas ou você já está perdendo, nesse pouco tempo, o embalo? Não, eu não estou perdendo embalo de forma nenhuma, porque eu nunca esqueço que nós fomos governados em 2 mandatos pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e em 1 mandato, né, e meio pela dona Dilma. Então, o simples fato de nós termos um presidente honesto, sério, que enxerga o mundo sobre uma perspectiva razoável, para mim é uma vitória incontestável do povo brasileiro. E na semana passada saiu um artigo, eu não me lembro de quem foi que escreveu, circulou no WhatsApp, chamado Desmanche, se eu não me engano, né? E dizendo que a principal missão do governo Bolsonaro não era nem construir nada, era simplesmente desmanchar o legado maldito que foi deixado pelo PT. E eu concordo com isso em gênero, número e grau. Mas isso não é verdade, porque só desmanchar o legado maldito é pouco. Bolsonaro vai fazer muito mais do que isso. Eu acredito que vai. Sem dúvida. Eu estou dizendo, se isso já se ele se limitasse a isso, porque uma herança maldita, trágica, Ronaldo, de quantos anos? Quantas décadas? 10, 20, 30, quantas décadas o Brasil está no caminho de uma lei penal cada vez mais leniente, dando cada vez mais benefícios aos criminosos? Há quanto tempo que as nossas escolas têm se tornado meros aparelhos de doutrinação ideológica? Há quanto tempo que as nossas ruas têm se tornado dormitórios, albergues para todo tipo de ilícito? Há quanto tempo isso? Quanto tempo a gente vai levar para voltar a isso? Eu não acho razoável que as pessoas esperem que esse desastre de 30, 40 anos vai ser resolvido em 2 meses. Não, você já sentou numa cadeira de vereador, você sabe a dificuldade da máquina pública, você sabe o tempo que a máquina leva para se mexer. E tem uma coisa muito importante que as pessoas não percebem. Você voltou para presidente, você elegeu o Bolsonaro. O que você elegeu? Você elegeu o piloto e os copilotos de uma máquina enorme. A máquina aqui embaixo é a máquina que foi montada ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Essa turma continua lá. O cara que cuidava lá da seção de contratos, lá no 4º, 5º, 10º nível do Ministério não sei das quantas, ele continua lá. Foi o mesmo cara que trabalhou para Dilma, foi o mesmo cara que trabalhou para o Lula. Ele pode estar bem intencionado ou ele pode estar mal intencionado. Se o Bolsonaro quiser fazer determinado projeto, Bolsonaro depende na cadeia de acontecimentos desse fulaninho lá que vai fazer a licitação. Roberto, todos os governadores, prefeitos, presidentes da República olham o maior problema da sua pasta e dizem que vão resolver aquele problema em meio minuto. Como é que vai a violência urbana no Rio de Janeiro? Me permita usar um termo diferente. Como é que vai o crime? Eu acho que o crime é a palavra certa. A violência é um termo... Vou passar a usar o teu termo. Crime. A gente está falando de crime, né? Porque violência, né? Se entra um bandido na sua casa e te sequestra e a polícia vai entrar para te libertar, a polícia vai usar de violência. Então a gente está falando de crime. O crime no Rio de Janeiro hoje, os índices de criminalidade estão melhores do que estavam nos mesmos meses do ano passado. Houve uma redução, né? Essa redução se deve a vários fatores. E eu acredito que entre esses fatores está um trabalho muito mais empenho que está sendo feito pela polícia, pelas 2 polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, porque ambas agora têm um status de secretaria, ganharam autonomia, ganharam mais recursos, estão ganhando mais recursos e vão ganhar ao longo desse ano como resultado dos investimentos que foram feitos pelo Gabinete de Intervenção Federal. O que você acredita que impeça uma solução definitiva para a questão da criminalidade no Rio de Janeiro? Olha, primeiro, não existe solução definitiva para crime, para criminalidade. Todo lugar do mundo tem criminalidade. Mas dentro de um padrão que não é o nosso. Na verdade, o que você está falando é trazer a criminalidade... a um nível aceitável. Num nível aceitável. Esse não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje não está entre os estados mais perigosos ou com maiores índices de criminalidade do Brasil. Eu vou te completar minha pergunta e você me responde do jeito que você está fazendo, e leva essa minha pergunta com uma resposta para o final. Uhum. Você acredita que a guerra contra as drogas
é uma das vertentes da criminalidade? A guerra contra as drogas... Países que têm drogas legalizadas, como a Holanda, por exemplo, tem índice de criminalidade como o Brasil? Essa pergunta é muito interessante, eu daria um programa inteiro, né? Eu vou resumir a minha resposta da seguinte forma. Eu não acho que legalização de drogas ou qualquer movimento nesse sentido tenha nenhum impacto sobre a criminalidade no Brasil, né? Se tiver algum impacto, é um impacto muito pequeno, porque a raiz do problema da criminalidade no Brasil está em três coisas, né? Primeiro, a nossa legislação penal é infantil, né? Hoje, no Brasil, existem estados onde você mata alguém, é condenado por homicídio, já começa a cumprir pena no regime aberto. Regime aberto é uma coisa que só existe no Brasil. Você cumpre pena, só que você não está na prisão, você está onde você quiser. Na sua casa, na rua, matando outras pessoas. Matando outras pessoas, né? Não sei se você se lembra, há uns 15 dias atrás foi presa uma quadrilha que estava aterrorizando com sequestros relâmpagos no Leblon, e um dos presos estava no regime semiaberto. Com tornozeleira. Não é maravilhoso? É a invenção brasileira. Mas me diga uma coisa, a lei penal brasileira era dura. Ela foi amolecendo? O que aconteceu aqui? Ela foi amolecendo a partir de 1985, quando foi modificado o Código Penal e a Lei de Execuções Penais. De 1985 para cá, a lei vem sendo mudada praticamente todo dia para criar mais benefícios, mais direitos. E quem são os detentores do poder de modificar essa lei? Para as pessoas entenderem, aqueles que estão nos ouvindo, vendo, que estão em casa. Essa é uma pergunta muito importante. Tem duas fontes de mudança, de detentores do poder, né? Na verdade, só deveria existir uma, né? Que são os legisladores. A lei penal é uma matéria federal. Então, o Congresso Nacional deveria ser a única entidade que resolve isso. Mas não. No Brasil, a função legislativa vem sendo gradativamente usurpada pelo STF, pelo Judiciário. Você tem o ativismo judicial. O melhor exemplo disso foi aquele episódio chocante que aconteceu, né? A Daniela Pérez foi assassinada a facadas, a tesouradas aqui no Rio de Janeiro. A mãe dela, Glória Pérez, coletou assinaturas, fez um movimento popular para modificar a lei dos crimes hediondos, para dizer que quem é condenado por crime hediondo não tem nenhum tipo de benefício. E aí o STF disse que isso era ilegal, Ronaldo. E sabe qual foi o caso concreto em que o STF disse isso? No caso de um sujeito preso por molestar crianças. Ele tinha violentado pedófilo, violentou 3 ou 4 crianças de 4, 5 anos e, pela lei então vigente, ele não tinha direito a nenhum benefício. O STF disse que isso era uma violação dos direitos do pedófilo. Então, por conta disso, o Congresso Nacional se sujeitou a essa decisão do STF, modificou a lei. Isso significa o seguinte: o criminoso que comete um crime considerado hediondo, ele tem também o benefício do regime semiaberto e do regime aberto. O que modifica é que ele fica um pouquinho mais de tempo na cadeia. Muito bem, você falou de 3 vertentes. A primeira é a lei leniente. E as outras duas? A segunda é a estrutura das nossas polícias. Nós temos uma polícia que é dividida, né, entre polícia militar e polícia civil. Nenhuma das duas tem o equipamento adequado, o treinamento adequado. As nossas polícias usam ainda processos que vêm da época de D. João VI, o inquérito criminal. Mas isso foi ontem, né, cara? D. João VI foi ontem. É verdade. Eu faço essa penitência. Não, é querer muito do Brasil mudar tanto assim, né, em tão pouco tempo. Mas, então, o segundo elemento é a polícia. A gente precisa reinventar a nossa polícia. Enquanto a sociedade não se engajar nessa causa, eu não estou falando aqui de meter o malho na polícia ou ficar criticando como essa turma do PSOL faz, né, que diz que tem que desmilitarizar. Não, usa a polícia como segurança e depois mete o pau na polícia. Exatamente. Maravilha. É isso aí. Mas qual é o terceiro elemento? O terceiro são os presídios. Os presídios no Brasil são depósitos de presos controlados pelas facções criminosas. Então, da porta do presídio para dentro, o bandido está livre para se associar aos seus camaradas e continuar suas atividades criminosas. O Estado tem que retomar o controle dos presídios. Estamos, então, encerrando o primeiro bloco de Menorá
na TV com Roberto Mota. Já já a gente volta no segundo bloco, discutindo outras circunstâncias do Brasil, que é o país onde você vive mal hoje. Mas quem sabe, brevemente você terá ótimas surpresas. Não saia daí, porque Roberto Mota está conosco, conversando sobre criminalidade e também sobre o Brasil e o Rio de Janeiro. Já já a gente volta. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV, com Roberto Mota, que é assessor especial do governador Wilson Witzel, do estado do Rio de Janeiro. Como está o estado do Rio, meu querido Roberto Mota? Na tua ótica, como vai o Rio de Janeiro? Nós recebemos da administração anterior, né, que aliás está presa, né, um estado com uma série de problemas muito graves, né, Ronaldo? É um estado que está em situação de um regime de recuperação fiscal, né? O que significa, vou explicar, né, em outras palavras, tem uma dívida enorme com a União. Não consegue pagar. E não consegue pagar. Essa dívida foi renegociada em termos ainda discutíveis, né? Então é uma espada que está pendendo em cima da cabeça do Estado, né? É um Estado que perdeu muita receita por causa do problema dos royalties, da queda do preço do petróleo. É um Estado que estava, até o ano passado, final do ano passado, em intervenção federal na área de segurança, né? Então, escolha o problema que você quiser. O Rio de Janeiro tem, né, uma decadência econômica que já veio de muito tempo. O que eu posso dizer é o seguinte: em termos de perspectivas para o futuro, eu acho que o Rio de Janeiro está hoje melhor do que ele jamais esteve nos últimos 20 anos ou 30 anos. Porque você tem pessoas, né, e eu me coloco como um exemplo dessas pessoas que entraram nessa batalha, nessa arena que é desumana, é brutal, né? Você que já viveu essa luta política, você sabe disso, e entraram com o único objetivo de que esse Estado possa voltar a ser um Estado onde a gente possa criar os nossos filhos, onde meu filho, a minha filha, tem uma perspectiva de ter um emprego e não ter que ir embora para São Paulo ou ter que ir embora do Brasil, né? Que a minha filha, que tem 8 anos, possa um dia, quem sabe, andar de bicicleta até a esquina, né? Eu moro aqui no posto 6, eu não tenho coragem de deixar minha filha. Então, sob esse ponto de vista, o Rio de Janeiro tem que se encher de esperança. Mas eu vou dar o mesmo recado que eu falei em relação ao governo federal. Você esperar que com essa herança maldita, né, as coisas se modifiquem em 2 meses, né? Você mesmo tem uma frase famosa, né? O cara leva 6 meses para achar o caminho do banheiro, né? O caminho do banheiro a gente já achou. Então, acharam rápido. Achamos rápido. Espero que as coisas caminhem. Vamos voltar para o STF, que eu acho que é uma conversa interessante. Qual é a fórmula pela qual você, que conhece bastante do Brasil, entende que deve ser levado à posição de ministro um cidadão brasileiro? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Por escolha do presidente? Olha, eu não sei se o fato de ser uma escolha do presidente... Vou fazer uma pergunta de outra maneira, melhor. Ser ministro do Supremo Tribunal Federal é um prêmio que o presidente dá a alguém que trabalhou para ele? Não, evidentemente que não. Eu acho que o melhor exemplo disso é a Suprema Corte Americana, né? Eu estou falando do Brasil. Não, mas eu estou usando o meu termo de comparação, é a Suprema Corte Americana. Aliás, você já viveu nos Estados Unidos. Eu já morei nos durante Estados 8 Unidos. anos. A Suprema Corte Americana, ela, às vezes, toma decisões controvertidas. Às vezes ela decide uma coisa, passam-se alguns anos muda de ideia. E muda de ideia. Isso é normal. Isso é normal. O que não pode é um presidente ter o poder e a disfarçatez de aparelhar a Suprema Corte, seguindo uma corrente ideológica, né? E fazer disso um instrumento de poder. Isso você arrebenta com a independência dos poderes. Isso é uma coisa imoral e ilegal. Você acredita que um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando rasga a Constituição, ele dorme de noite? Eu vou dar exemplo do caso específico do Lewandowski com relação ao impeachment da Dilma, que ele conservou, juntamente com Renan Calheiros, numa montagem em que o Congresso embarcou, os direitos políticos da senhora Dilma, que estava sendo imediatamente defenestrada da presidência da República. Na minha modesta opinião, eu não sou jurista, eu sou engenheiro, mas eu sei diferenciar o certo do errado. Cara, o que ele fez ali foi o que você falou, rasgou a Constituição.
E teve outro exemplo pior do que esse, né, que foi aquela liminar emitida por um plantonista do STF para a soltura do Luiz Inácio Lula da Silva, né, acho que foi no sábado ou num domingo, né, que se não fosse uma reação rápida de algumas pessoas, o cara teria sido solto. Que país é esse, Ronaldo? Que país é esse onde a nossa Suprema Corte decide as coisas dessa forma, né? Esse espetáculo da Constituição, de rasgar a Constituição, é um exemplo que eu uso quando eu discuto alguns temas sobre os quais eu tenho um posicionamento muito forte, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, né? Eu acho um absurdo, eu acho que não deveria existir a maioridade penal, o sujeito tem que ser julgado de acordo com o crime. Cometeu crime com 4 anos de idade, vai responder. Você tem que responder e tem que julgar. Tem maturidade. Isso, dependendo do crime, é o pai que vai responder. Acabou. E algumas pessoas dizem, não, você é absurdo, você está violando a Constituição, isso é cláusula. E aí eu pergunto isso, o que você achou do... Porque geralmente quem defende essa posição está no nosso lado oposto do espectro ideológico, né? É o pessoal da extrema esquerda. Aí eu pergunto isso, o que você achou do Lewandowski, né? Porque foi o ministro do Supremo presidindo o Congresso. Mas ele gosta. Claro que ele gosta. Mas é pergunta de efeito retórico. Então eu te pergunto, não de efeito retórico, mas de efeito prático, o que você acha de uma sociedade não armada? Uma sociedade desarmada por um regime? Isso é uma sociedade de ovelhas à espera do matadouro. Não existe liberdade. Mas antes do matadouro ainda vem o lobo comer as ovelhas. Exato. E comer de todas as maneiras. A minha posição em relação à defesa, ao direito de defesa, é absoluta. É um direito básico. Você tem que ter o direito de se defender e o Estado não tem que se meter nisso. Evidentemente, se você usar esse direito de uma forma errada, que você seja punido, como qualquer conduta ilícita deve ser punida. Roberto Mota, o que você imagina que aconteceria no Brasil de hoje caso o MST resolvesse invadir uma fazenda e destruir plantações, gado, postes de luz e coisas parecidas? Eu acho que aconteceria, Ronaldo, o que sempre deveria ter acontecido no Brasil. Eles teriam que enfrentar as consequências dos seus atos de acordo com o previsto em lei, né? E inclui o direito do dono da propriedade de defender a sua propriedade como ele achar adequado. E também legítima defesa. E também legítima defesa. E eu acho que isso é por incrível que pareça, né, obedecer à lei é uma coisa revolucionária no Brasil de hoje, né? Como eu te disse, o pessoal da esquerda, eles reivindicam o monopólio da virtude. Então eles podem fazer qualquer coisa. Isso tem que acabar. Roberto Mota, eu fico olhando para você aqui, rapaz, olhando para você, eu fico acreditando que o Lula foi condenado sem provas. Olhando para mim? Olhando para você. O que você pensa dessa questão? Eu não sabia que eu te inspirava esses pensamentos, né? Eu acho que nem o esquerdista mais radical, mais extremista, né? Aquele sujeito que nunca teve emprego na vida, tem 40 anos, mora com a mãe, né? Usa boné do MST, camisa com foice e martelo, acho que nem esse cara mais acredita nessa narrativa, né? Essa guerra de narrativas que foram criadas pela esquerda ao longo do ano passado, eu acho que não resta mais no Brasil nenhuma alma viva que acredite mais nessa história. Você disse que não é jurista e eu sei que não é. Você é engenheiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta que provavelmente advogados tivessem mais facilidade de responder. Eu não acredito nisso. Eu acho que você pode responder muito bem. O que vai acontecer com a turma que perdeu os mandatos e foi para a primeira instância? Vou dar alguns exemplos. Moreira Franco, Temer, também o caso daquele cidadão Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, que tem mandato. Eu também queria que você me dissesse o que você acha que acontecerá com Gleisi Hoffmann. Pois é, em relação a essa questão, tem dois pontos de vista, né? Tem gente que diz que é melhor para eles ir para a primeira instância, porque é mais fácil para eles influenciarem os juízes de primeira instância. Tem gente que diz o contrário, que eles estão ferrados, porque os juízes de primeira instância são juízes raiz, aqueles juízes que realmente fizeram concurso, estudaram, estão lá por vocação, não são indicados políticos.
como eu conheço vários juízes de primeira instância, eu prefiro a segunda versão. Eu acho que eles estão com uma dor de cabeça tremenda, porque os juízes de primeira instância não são iguais aos juízes das cortes superiores. Você se lembra do tempo em que eles ainda, Lindbergh, Gleisi, eram senadores e eles estimulavam as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o juiz Moro, na época juiz, contra o Tribunal Regional da Quarta de Porto Alegre? Você acredita que eles estavam incitando a população à violência ou à criminalidade contra os poderes constituídos na questão do Lula? Esse pessoal é muito irresponsável, Ronaldo. Eu não acho que eles pesem as consequências das coisas que eles falam, das coisas que eles fazem, porque se eles pesassem, eles não teriam a história política que eles têm, né? Eu acho que é uma trajetória política marcada pela inconsequência, pela leviandade, né? Leviandade no uso das palavras, leviandade no trato com a coisa pública, né? O dinheiro do povo, o dinheiro dos impostos, contratos, isso para eles são tudo peças de um jogo, né? A preocupação que essa turma demonstra com o povo, com as pessoas que não têm o que comer, isso é puro teatro, né? Você vê que essa turma toda, né? Você citou a Gleisi Hoffmann, acho que foi o marido dela, né? Que foi envolvido numa investigação e teve... Paulo Roberto, né? Paulo Renato. Paulo Renato. E teve... Acho que foi coisa do INSS. 100 milhões, né, de reais apreendidos. Como é que o cara é político e tem 100 milhões de reais na conta, né? Os números assim são umas coisas malucas, são as coisas bizarras, né? Acho que essa turma toda não tem ideia, ou nunca teve a chance de encarar as consequências das coisas que eles fazem. Agora vão ter. Ô Roberto, nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso Menorá na TV com você, e eu quero discutir com você no terceiro bloco a questão da corrupção no Brasil. Porque não foi o PT que inventou a corrupção. Ele pode ter se apropriado da sistemática e dessa prática durante esse tempo todo que ficou no poder, mas nós sabemos que não foi o PT que iniciou a corrupção no Brasil, até porque na época do Pedro Álvares Cabral não havia PT e nem na época da carta do Pero Vaz de Caminha pedindo emprego para os seus familiares ao imperador, ao rei de Portugal. Então, eu vou encerrar o segundo bloco de Menorá na TV com Roberto Mota. Não saia daí, já já a gente vai conversar sobre corrupção no Brasil. Estamos dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Roberto Mota, assessor especial do governador Witzel. Meu querido Roberto, e a corrupção no Brasil? Você já foi apresentado a carta de Pero Vaz de Caminha pedindo emprego ao rei de Portugal para um dos seus familiares? E dizem que ele era tio do cara para quem ele estava pedindo emprego. Você sabe que conotação é essa, né? De tio, sobrinho, por aqui. Tem um outro episódio histórico famoso, que é uma passagem do diário de Charles Darwin. Quando ele fez a viagem pelo mundo, ele passou pelo Rio de Janeiro. E ele está no diário dele, eu acho que no ano de 1837, ele fala sobre o Rio e ele diz aqui: o suborno é geral, não existe ninguém que não possa ser subornado. Esse problema não é de hoje, Ronaldo. Você tem razão. O PT não inventou, mas o PT aperfeiçoou e subiu, né, a comissão que era um determinado nível cá para cima. Eu acho que talvez a grande conquista e inovação do PT tenha sido o seguinte: antigamente você fazia uma obra, né, e o cara levava uma propina. O PT criou a obra cuja única razão de existir é a propina. Né? Que coisa linda. E o José Dirceu solto, qual é a tua opinião? A imoralidade. Como é que você explica isso para o seu filho? Depois de tudo que aconteceu nesse país, depois de toda a luta que a gente teve para tirar essa turma do poder, essa é mais uma evidência daquilo que eu falei. A questão da criminalidade no Brasil, e corrupção é uma forma de criminalidade, está sustentado sobre um dos pilares, que é a legislação penal. Uma legislação totalmente leniente. Um cara como esse não podia nunca mais ter saído da prisão. Você vê um exemplo que aconteceu com o Madoff lá nos Estados Unidos. Né? Madoff fez um escândalo de corrupção, pegou dinheiro das pessoas e sumiu,
foi condenado a 180 anos de prisão e vai ficar os 180 anos na prisão, tá? Ou talvez um pouquinho menos que isso. Aqui no Brasil é tudo de brincadeira, é tudo mentirinho. Ô Roberto Mota, além da corrupção, existem outras questões que são fundamentais no Brasil. Por exemplo, a questão da educação, a questão do turismo, a questão da saúde e a questão da cultura. Vamos falar um pouquinho de educação. Bom, e aí? A educação é uma matéria que está em discussão no mundo inteiro, né, Ronaldo? Eu estava lendo um livro muito bom chamado Abundância, e é um livro que fala sobre o futuro, e o argumento do cara é que o futuro da humanidade vai ser muito melhor do que a gente imagina. Ele fala sobre várias tecnologias, várias coisas que estão acontecendo, e ele fala da necessidade de reinventar a educação. A educação, de uma forma geral, no mundo inteiro, segue ainda um modelo que remonta à Revolução Industrial. Todo mundo sentado numa salinha, aprendendo as mesmas coisas, né? Mesmo este modelo... Só 200 anos de atraso, você acha que tem problema? Não, pois é. Então, aí tem uma oportunidade no Brasil, para, já que a gente está atrasado, a gente pular etapas e passar por uma outra coisa. Eu tenho 2 filhos, eu acho que os meus filhos aprendem coisas inúteis, que eles não vão usar nunca, e não aprendem coisas que são essenciais para a vida deles. Então você hoje pega um cidadão, coloca ele o quê? 9 anos, né, no ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, né? Depois mais 3 anos, depois bota ele na faculdade, mais 4, 5 anos, e ele sai despreparado para a vida, ele sai despreparado para o emprego. Isso é uma tragédia no Brasil, num país como o nosso, né, que precisa gerar emprego, que precisa de desenvolvimento econômico. A gente tem que reinventar a nossa educação. Independente de qualquer outra circunstância, a má educação do brasileiro tem uma série de consequências. Uma delas é a má prestação de serviços, é a mão de obra de péssima qualidade. Qual é a tua opinião a respeito? Você está certíssimo, e tem um exemplo muito bom disso. Tem um amigo meu que é um empresário muito bem sucedido, e ele criou uma coisa que, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Ele tem um programa que pega estudantes de comunidades carentes, então ele vai na Rocinha, ele vai no Alemão, ele escolhe alguns estudantes lá do 2º grau, e em 6 meses, Ronaldo, ele transforma esse estudante em um programador de computador qualificado. Tem estudantes que terminam esse curso e já começam a trabalhar ganhando 6 mil. Se eu não me engano, ele tem um caso que já começou a ganhar 12 mil reais. Isso é uma educação que te dá independência. Educação técnica. Que te transforma. É essa educação que o Brasil precisa, né? Não educação que te ensina a ser ideologizado, radical, a sair por aí pichando o muro, ou que te ensina coisas que não têm nenhum valor na vida prática, né? Qual é a tua opinião sobre a reforma da Previdência? É absolutamente necessária. A nossa Previdência é um gigantesco mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais abastados, né? E algumas situações do nosso regime atual de Previdência são escandalosas, né? A gente não precisa entrar em detalhes. Agora, o povo humilde está imaginando exatamente o contrário, porque ninguém explica como essa reforma vai ser feita, por que será feita e para que será feita e para quem será feita. Ronaldo, eu tenho o seguinte ponto de vista. Você acha que levar a propaganda a zero é bom? Acho, porque a nossa propaganda chegou a níveis escandalosos, né? Aquilo ali não era propaganda, aquilo ali era um mecanismo de financiamento, de apoio político. Eu não quero discutir isso com você não, mas hoje é preciso propaganda para divulgar o que é a reforma da Previdência, e não se faz. Mas deixa eu te dizer, essa é a minha opinião, não sou dono da verdade, não sou de esquerda, então não sou dono da verdade nem da virtude, mas eu acho que determinados assuntos são realmente muito difíceis de serem explicados, né? A situação da Previdência é uma, o déficit do orçamento mas não tentar outra. Explicar é pior do que não explicar. Mas eu acho que estão tentando. Eu tenho visto tentativa de explicar, né? Inclusive, vários parlamentares que foram eleitos com os nossos votos, votos da direita, estão engajados nessa luta. Eu vejo que eles fazem tentativas. Mas é muito complicado mesmo você chegar num país que,
eu me lembro de um exemplo dado pelo cientista político David Horowitz nos Estados Unidos, né? Ele estava falando sobre um debate que aconteceu nos Estados Unidos de redução do imposto sobre ganho de capital. E ele tem uma frase famosa, ele diz o seguinte: 99% dos americanos não sabem nem o que é capital, quanto mais ganho de capital. É a mesma coisa. É reforma da Previdência, vinculação de receitas orçamentárias. Quem é que sabe o que é isso? Tem gente que sabe e tem gente que sabe explicar. Mas é preciso explicar. Se a gente quer um país onde as pessoas participem do que acontece, as coisas têm que ser explicadas. Sem dúvida. Eu só quero te dizer que eu acho que alguns desses assuntos são realmente muito difíceis. Roberto Mota, nós vamos ter que trabalhar e talvez para a nossa geração, não a tua, você é mais novo do que eu, mas para a minha geração vai ficar muito difícil ver um Brasil melhor. Porque não vai ser fácil consertar essa podridão que a gente está verificando aqui. Eu quero falar com você sobre as ruas do Rio de Janeiro, onde você caminha com as filhas, com a filha e o filho que você tem, e a essas ruas que você não deixa a tua filha sair de bicicleta. Você já viu o que aconteceu nesse carnaval? Qual é a tua opinião, hein? Nesse carnaval eu não vi, porque eu saí do Rio de Janeiro. Mas não deve ter sido diferente no carnaval, no ano passado, foi o apocalipse zumbi. Eu fiquei sitiado na minha casa. Em vários momentos eu temi pela minha segurança. Eu vi cenas da janela do meu apartamento que são indescritíveis, né? Eu moro no posto 6 e aquilo ali virou... Eu não tenho termo para descrever o que eu vi ali ao meu redor, né? Esse abandono, Ronaldo, da cidade, essa ocupação das calçadas e do nosso espaço urbano por elementos, né, com passado criminoso, por gente com histórico de doenças mentais, por usuários de drogas. Basta andar aqui em Copacabana, né? Isso é fruto de uma legislação que foi passada por um vereador do PSOL, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda dele, que criou uma lei municipal que institui a política municipal da população em situação de rua, né? Essa lei, que tem 7, 8, 9 páginas, fala dos direitos do cidadão que resolve se instalar na calçada na frente da sua casa. Qual é a responsabilidade do Ministério Público Estadual nesse estado de coisas? Excelente pergunta, porque essa é o segundo capítulo da história. O vereador Raymond passou essa lei. No final você falou o nome dele. Eu gosto dele, ele é meu amigo. Não tenho nada contra a pessoa dele, tenho tudo contra a atuação política dele. Tive a felicidade de debater com ele na escola do meu filho. E chegou a que conclusão? Eu cheguei à conclusão que eu estou certo, ele está absolutamente errado. E ele chegou a que conclusão? Só que 99% das pessoas presentes aplaudiam o que ele dizia. E vaiavam você. E me vaiavam, porque é fofo, gente. É fofo dizer, né? Que as pessoas têm direito a tudo, que o Estado tem que te dar tudo, né? Que o cara que está na sua frente, está sentado na calçada, na sua calçada, fumando um cachimbo de crack. Eu vi isso, passei com a minha filha e tinha um casal fumando um cachimbo de crack às 10 horas da manhã de um sábado na esquina da minha casa, né? É fofo dizer que a gente tem que acolher essas pessoas, é o termo, né? Elas têm que ser acolhidas pelo poder público. A minha visão é um pouquinho diferente. Muito bem, o vereador Raymond passou essa lei, ato contínuo. O Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta, um TAC, com a prefeitura. E o que diz esse termo? Que impede o recolhimento. A Guarda Municipal não pode recolher o cidadão, retirá-lo da sua calçada, a menos que ele queira, a menos que ele concorde, né? Enquanto ele não concordar, ele pode ficar ali, fazendo a refeição dele, construindo a casinha dele, fazendo as necessidades dele, fazendo sexo, né? Ou usando a droga da escolha dele. Você conhece o projeto do Memorial do Holocausto no Morro do Pasmado? Já ouvi falar. Sabe do que se trata? Não. Bom, já ouvi falar. Gerson Berger, que foi um vereador, um deputado da comunidade judaica e também de áreas carentes do Rio de Janeiro, como a Favela da Maré, a Cidade Alta, áreas onde ele ajudava as pessoas a sobreviver nesse emaranhado de problemas que o Rio de Janeiro tem. Ele legislou no sentido de criar um memorial do Holocausto. 5 prefeitos anteriores ao Crivella nunca deram valor a esse projeto e também não quiseram
colocar a cara na frente para que isso andasse. O Crivella resolveu montar o Memorial do Holocausto no Morro do Pasmado com dinheiro privado. E agora várias associações de moradores de Botafogo, ONGs ligadas à Unesco, protetores, Sociedade Protetora de Árvores, Sociedade Protetora de Gatos, Sociedade Protetora de Quiosques, estão encontrando uma fórmula de impedir a construção desse memorial. O que você pensa disso, hein? Eu acho isso absurdo. Eu tive há pouco tempo em Israel, você sabe, né? Visitei lá o Yad Vashem. É isso mesmo. Foi uma experiência... E olha que eu sou um cara... Museu do Holocausto. Museu do Holocausto. Eu sou um cara razoavelmente bem informado sobre o Holocausto. Mas foi uma experiência transformadora. O Holocausto é uma chaga de tamanha profundidade na história da humanidade que ele tem que ser lembrado. Todas as gerações têm que saber do que se trata. E essa oposição dessas sociedades, disso e daquilo... Eu tenho uma situação muito parecida com o que acontece na minha rua. Eu tenho um parque chamado Garota de Ipanema, que é na frente da minha casa, e a gente não pode fazer nada naquele parque. Se você quiser fazer uma capinação, aparecem os defensores disso, daquilo, do meio ambiente, dos bichos. Agora, mas fumar crack lá pode. Cracudo, vagabundo, assaltante, tem lá cheio. Tem mais de 50 pessoas morando lá, não tem problema nenhum. Ô Roberto Mota, nós infelizmente chegamos ao final do nosso Menorá na TV, desse papo gostoso contigo. Eu quero te oferecer os nossos microfones, as nossas câmeras, para que você se despeça fazendo suas considerações finais. Muito obrigado, Ronaldo. As minhas considerações finais são otimistas, né? Ao contrário do ponto de vista que você às vezes expressou, eu acho que o Brasil melhorou muito do ano passado para cá, né? Embora essa melhora ainda não possa ser quantificada em realizações concretas. Eu acho que o simples fato de você ter hoje pessoas sérias, pessoas que querem o bem do país, no lugar de bandidos, de criminosos e facínoras, é um passo gigantesco. Eu não acho que a gente precisa resolver todos os problemas que a gente vê ao nosso redor para que o Brasil se torne um país muito melhor. Porque outros países também têm vários problemas. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil um problema gravíssimo, que é como se fosse uma fumaça que obscurece todo o resto, que é o problema da criminalidade. Na hora que a gente conseguir dar uma resposta ao problema da criminalidade, vários outros problemas vão ficar mais fáceis de resolver. Então a minha palavra é uma palavra de otimismo. Eu acho que o Brasil está melhorando e vai melhorar muito mais. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, pelo canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite, e também todos os dias e horários nas repetições que você já se acostumou a nos acompanhar. Nos vemos lá.